Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jair e mais uma vez nessa videoaula eu vou trazer para você um conceito bastante importante dentro da matemática, que é o conceito de proporcionalidade. Para iniciarmos o nosso estudo sobre proporcionalidade, vamos definir primeiro o que é uma grandeza. E você vai ouvir falar muito disso nos problemas que você tiver que resolver por aí, né? Então, inicialmente, uma grandeza é alguma coisa que você consiga medir. Okay? Então, por definição, ela é algo que possa ser mensurado. Okay? Ou seja, pode ser medido. Tudo bem? Então, você necessita de alguma coisa que tenha condições de ser medida. Exemplos: medidas de comprimento, o comprimento de um terreno, por exemplo, né? A massa de um objeto, né? Quantos gramas tem um sabonete, né? Quantos gramas tem um tubinho de pasta, qual que é a massa de madeira que tem num pedaço de tábua e assim por diante. Tá bom? O volume também, nós temos condições de calcular nos objetos, tá bom? Medidas de tempo, né? Medidas de capacidade, que algumas vezes nós confundimos com volume, capacidade e volume, tá? Só para deixar claro, a capacidade de um objeto é aquilo que cabe dentro dele, de verdade, quanto cabe. E o volume é o que realmente tem, tá? Só para diferenciar as duas coisas, você pode ter uma piscina, por exemplo, que tem capacidade para 10 mil litros de água e você colocar apenas 2 mil. Então ela tem capacidade para 10, mas o volume é só 2. Ok? Essa é a diferença, né? E outras grandezas que você conseguir pensar aí, né? Então, não é possível medir, por exemplo, a relação de carinho, de afeto, né? Relações entre pessoas, isso não é grandeza, tá bom? Eu brinco sempre na sala de aula, eu digo assim, olha, não dá para medir a grandeza do meu amor por você. Claro, não tem como medir, não é uma grandeza matemática, tá bom? Para a gente iniciar o nosso estudo em relação a isso, quando se fala em grandezas, nós temos dois tipos de grandezas, tá bom? Existem grandezas que são diretamente proporcionais. São aquelas que nós temos mais facilidade para entender, é o que a gente chama aí bem comumente de regra de 3, né? E acaba passando mais ou menos por cima disso. Mas é preciso definir a diferença entre as duas principais. Existem grandezas que são diretamente proporcionais e existem grandezas que são inversamente proporcionais. O que acontece quando você tem grandezas diretamente proporcionais? A definição matemática é que elas variam na mesma razão. Aí você vai dizer assim, poxa, eu ainda não estudei razão. Eu já vou comentar isso com você logo mais adiante no vídeo, ok? Bom, importante é o seguinte, essas grandezas diretamente proporcionais devem variar na mesma razão. Traduzindo isso para a gente, se você pegar uma dessas grandezas e dobrar o valor dela, a grandeza seguinte que está acompanhando ela também vai dobrar. Se uma delas você diminuir pela metade, a outra também vai diminuir pela metade. Ok? Então, essa é a pergunta que você deve fazer para identificar se a sua grandeza é diretamente proporcional. Pergunta para o seu subconsciente, se eu dobrar uma, a outra dobra? Se isso for verdade, você tem grandezas que são diretamente proporcionais. Ok? E no próximo vídeo eu vou te ensinar a resolver isso. O que acontece quando a gente tem, então, grandezas que são inversamente proporcionais? Elas não podem variar na mesma razão. Por definição, elas variam na razão inversa uma da outra, ok? Então elas variam na razão inversa ou em razões inversas, né, uma da outra, certo? Qual que é a tradução, qual que é o significado disso para nós? Se uma dobra, a outra vai virar metade, certo? Essa é a brincadeira. Uma triplica, a outra vira uma terça parte, tá?
E aí você consegue diferenciar as duas formas, de T direta e de T inversa. Na direta, tudo que você fizer com uma, vai fazer com a outra. Na inversa, tudo que você fizer com uma grandeza, você vai fazer o inverso com a outra grandeza. Tá bom? Eu disse aqui a questão da razão. Então, o que é uma razão entre duas grandezas, né? O que é uma razão para a matemática? É simplesmente uma comparação, certo? Ela é uma comparação feita entre duas grandezas. Exemplo. Tá bom? Um exemplo rápido disso. Você gasta 5 quilos de milho, 5 quilos de milho e consegue alimentar, sei lá, 50 galinhas. Alimentar 50 galinhas. Então, quando você escreve isso, né, você tem uma razão de 5, ok? Para 50. Aqui a sua grandeza está em quilograma, na unidade de medida quilograma, e aqui está em número de seres vivos, número de galinhas, ok? Então você tem uma razão entre 5 e 50 avos, tá bom? Fez essa comparação aqui, tá? Poderíamos pegar essa razão de 5 para 50 e simplificar ela, dar uma diminuída nela, né? Já que eu coloquei dois valores de múltiplos de 5, eu poderia dizer que isso daqui é a mesma coisa que 1 kg de milho para cada 10 galinhas. E eu continuo tendo a mesma situação. Quando eu faço essa brincadeira com as razões, nesse pensamento da simplificação e dos ajustes aqui, eu acabo criando uma proporção. Então, quando você pega um edital de concurso e está escrito lá razão e proporção, o assunto é o mesmo, certo? A razão é a comparação das duas grandezas e a proporção é a comparação dessa mesma duas grandezas em dois momentos diferentes. Tudo bem? Posso dizer 5 kg de milho para 50 galinhas, mas posso dizer também 1 kg de milho para 10 galinhas. Pronto, isso aqui é a mesma coisa. Então, a proporção, ela é uma igualdade dentro da matemática, ela é representada por uma igualdade entre duas razões. Ok? Entre duas razões. Com certeza você vai lembrar aí das suas aulas de 7º ano, que dizia assim: A está para B, assim como C está para D. Aí você fala, nossa, quanta letra, né? Eu já me embanando todo aí. Simples. Pega as suas duas grandezas do seu problema, compara elas, tá bom? E quando você comparar ela em dois momentos diferentes, tudo que acontecia no primeiro momento vai permanecer exatamente igual no seu segundo momento. Ok? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês isso separadamente. Nós vamos voltar a ver grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, né? E como resolver essa proporção. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Como disse no vídeo anterior, compartilhe, né? Ajude mais pessoas a aprenderem de uma maneira fácil. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.